Em Provérbios 31:15 diz assim: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Eu vou repetir para você prestar bastante atenção. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da sua casa e dá tarefa às suas servas. Um versículo básico, um versículo pequeno, mas que a gente consegue extrair nele 3 princípios. E eu quero falar sobre esses 3 princípios hoje. O primeiro princípio que eu queria abordar com você, ele começa o versículo dizendo: antes de clarear o dia, ela se levanta. Sabe, queridas, há muito tempo, eu sempre fui de acordar muito cedo, mas era muito cedo assim, tipo 7h30, 8 horas, né? E eu me lembro que eu ansiava poder participar das orações no prédio da igreja. Nós éramos pastores de uma outra comunidade religiosa. E as orações no prédio da igreja aconteciam das 7 às 8. E às vezes eu acordava 7h30, 7h40. E eu orava pro Senhor, falava: Senhor, eu precisava tanto acordar mais cedo. Eu queria acordar 6h30 todos os dias. Porque eu queria poder estar nas orações no prédio. Eu queria poder me alimentar do Senhor e tal. E confesso que eu fiz muitas vezes jejum, oração, pedindo para Deus me ajudar nesse sentido. E aquilo que a gente pede e crê, Ele responde, não é? E Ele respondeu. E de lá para cá eu não consigo acordar mais tarde mesmo. Hoje eu acordo em torno de 5h15, 5h20 da manhã. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso me encher. Acordar cedo para mim hoje faz parte de uma terapia, sabe? É como se eu tirasse o tempo para sentar no divã e conversar com o meu terapeuta oficial, que é Jesus Cristo. É como se eu entendesse que é um momento que Ele tira para me ouvir, que é o momento da gente conectar, é o momento de eu me encher, é o momento de eu ser curada, é o momento de eu receber uma nova instrução, uma nova direção, é o momento que eu sou alimentada no meu coração. Então eu comecei a acordar cedo com o propósito de trazer para minha casa, estabelecer para minha casa leveza, e deu certo. E deu certo. Todas as vezes que eu acordo pela manhã e quando não vou pro prédio orar, ou essa semana mesmo tá acontecendo as orações no prédio da igreja, mas quando eu não vou pro prédio orar, eu desço e fico aqui no escritório aqui embaixo. E sabe, lá eu ligo uma canção e eu sou tomada pelo Espírito. Era como se Deus colocasse, eu fosse um copo e Deus começasse a me encher numa medida de ousadia, numa medida, sabe, de confiança, numa medida de cura, numa medida de libertação. Porque eu sei que às vezes é difícil. E como nós somos movidas pela mente, como a nossa mente, ela é traiçoeira. Como às vezes nós somos tomadas por pensamentos de derrota. Por quantas vezes nós paramos para pensar e só vem em nós pensamentos de desistir, de não dar conta, de incapacidade, de comparação, de solidão. Como às vezes o inimigo tem tomado a nossa mente para nos convencer que está difícil demais, que está cansativo demais. E se nós não entendermos que nós precisamos aprender a guerrear de forma certa, e a forma certa é essa, é você, antes de começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, você sentar no divã de Jesus, que é o seu terapeuta oficial. E ali no divã você simplesmente ouvir, você ser transparente, você falar para Ele as suas dores, as suas angústias, as suas ansiedades, os seus medos. Quantas vezes eu acordei com a sensação de impotência, embora não pareça, mas eu tenho também as minhas crises. E de levantar e falar: Senhor, eu me sinto insuficiente como mãe. Eu não consigo reagir, eu não consigo ativar, eu não consigo, sabe, perceber. Hoje de manhã, ontem, a gente estava jantando. Eu, meu filho mais velho e minha filha caçula, porque o meu marido e o meu filho do meio estavam no futebol. E na janta, meu filho mais velho, tão cabisbaixo, tão triste, cheio de pensamentos e tal. E hoje de manhã eu fui para oração e falei pro Senhor, Senhor, meu filho é vencedor.
o que eu senti ontem no jantar, eu desabafei com o meu terapeuta. Eu falei, Senhor, meu filho é do Senhor, a mente dele é guardada. Travou aí pra vocês, gente? Ou voltou? Voltou? Aqui parece que travou. E hoje de manhã eu fui pra oração e falei pro Senhor, Senhor, meu filho é guardado, a mente do meu filho é blindada. Eu não aceito sobre o meu filho nenhum levante. Sabe, que esses pensamentos contrários, e ele cheio de crise. Eu não consigo, mãe, assim, eu não tô dando conta, eu tô cansado. E ele tava muito desmotivado ontem à noite no jantar. Mas sabe o que aconteceu? Hoje de manhã, quando eu acordei cedo, no meu primeiro princípio do capítulo, lembra que a gente está falando do versículo? Primeiro princípio. Na hora que eu acordei cedo, que eu fui para oração e eu comecei a orar por ele. E eu comecei a declarar. E eu cheguei aqui em casa, eu peguei até um olhinho de unção. Olha aqui, tá até aqui. E eu falei, seu filho, deixa eu te falar. Você é guardado, a sua mente é blindada, você é amado, você é guerreiro, você é valente do Senhor Jesus. Sabe, você nasceu para vencer, o Senhor tem propósitos de paz, o Senhor tem pensamentos de paz sobre a sua vida. E eu orei por eles, eu declarei, e eu percebi que o semblante deles já não era mais o mesmo. Mas eu só discerni, eu só me fortaleci, eu só percebi por conta de um primeiro princípio. Eu acordei cedo e fui conversar com meu amigo. E fui conversar com aquele que criou o meu filho, com aquele que entende o meu filho. Sabe, mãezinhas, preste atenção. A maneira mais eficiente de nós conseguirmos administrar a nossa casa com harmonia, paz e leveza é, antes de qualquer coisa, buscarmos naquele que nos criou a direção, a sabedoria e o propósito. Nós precisamos levar os nossos filhos a crescerem nessa percepção e realidade. Então, primeiro princípio, aprenda essa ferramenta. Ai, mas eu não consigo, eu gosto de acordar tarde. Eu também gostava de acordar mais tarde. Mas eu vou te falar, esse sono não me fez falta. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O sono agora, quando eu acordo mais cedo, eu saio assim, animada, disposta. Hoje eu cheguei, preparei a mesa, até vou mostrar para vocês depois. Preparei a mesa do café e aí eu quero fazer bonitinho, eu quero que eles se sintam acolhidos, recebidos, entendeu? E agora eu entro no segundo princípio. Porque depois que eu estou cheia, depois que eu estou leve, depois que eu entrego para Deus logo de manhã as minhas ansiedades, as minhas preocupações, as minhas crises, as minhas sensações de incapacidade, quando de manhã eu entrego para Deus as minhas dores, as minhas limitações, aí eu posso agora entrar no segundo princípio, que está na continuação do verso, que fala assim, ó. Antes de clarear o dia, se levanta. Depois fala, prepara comida para todos os da sua casa. Então eu cheguei da oração e eu fui preparar uma mesa de café da manhã, fui organizar as frutas, preparar com carinho, porque eu estava leve, eu estava bem. Eu fui organizar o que eu queria fazer, como eu queria servir, o lanche que os meninos iriam levar, porque eu estava leve. Porque eu estava bem comigo mesma. Sabe, é importante demais nós aprendermos esse princípio de acordar cedo para colocar no Senhor o nosso fardo e pegar do Senhor o fardo dele que é leve, para nós conseguirmos fazer o segundo princípio. Cuidar daquilo que nós precisamos cuidar. Fazer aquilo que nós precisamos fazer. Talvez você tenha alguém para te ajudar na sua casa, mas mesmo assim você vai precisar depois lá na frente delegar. Tem coisas que precisa ter o toque de dona, da mãe, da mulher. É o toque de uma decoração, é o toque de uma cartinha, de um post-it. Esses dias eu estava conversando com uma mãezinha e falei para ela, eu falei assim, você tem um hábito de colocar um post-it na sua casa? Na agenda do seu filho da escola? Coloca um post-it lá na agenda do seu filho, escreva alguma frase, sabe, de encorajamento. Coloque na gaveta de cueca do seu esposo. Isso faz parte da administração do lar. De você manter essa paz, de você manter essa alegria, de você manter essa harmonia, faz parte.
Sabe o que significa administrar? É engraçado, né? Ontem eu fui pesquisar a palavra, o significado da palavra administrar. E tá escrito assim, ó. Gerir, governar, dirigir. Aí, entre aspas, a casa. Antes de falar da administração financeira, antes de falar da administração profissional, ministerial, enfim, ele lá no termo, lá no Google tá escrito a casa. Porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Primeiro nós precisamos administrar a nossa casa. E aqui eu falo da casa do coração e falo da casa de estrutura física, da nossa família mesmo. Nós precisamos administrar a nossa casa. E nós administramos a nossa casa, sabe como? Primeiro nos enchendo com a leveza do fardo de Cristo, que é leve, que é suave, com a sabedoria do céu, e Ele vai nos dar a instrução do que fazer, como fazer. Às vezes eu me deparo com um prato que eu quero fazer no almoço e eu não consigo. Dona Joana, obrigada, viu? Obrigada. E eu não consigo, às vezes, fazer esse prato. Eu falo, ai, Jesus, me ajuda, como é que eu faria? Sabe, Ele tem esse poder de nos instruir, de nos direcionar como nós vamos guiar a nossa casa. Ela faz isso, ela põe a comida à mesa e, por último, ela dá tarefa às suas servas. Quem tem servas, para suas servas, e quem não tem, para os membros da sua família. Queridas, preste atenção, e eu acho que isso aqui é um dos pontos mais difíceis para nós fazermos. Eu não sei quanto a você, nós temos uma facilidade de querer fazer tudo sozinha, ou porque achamos que nós fazemos com mais perfeição, porque se nós delegarmos não vai sair exatamente como nós queríamos que saísse, ou por impaciência. Preguiça de esperar o outro responder, sabe? Isso eu tenho demais. Mas deixa eu te falar algo. A mulher de Provérbios é a mulher sábia que a Bíblia nos ensina a seguir. E ela nos ensina algo muito sério. Ela dá tarefa às suas servas. Ela delega responsabilidade aos seus. Eu não sei se você tem filho pequeno, e se você tem filho pequeno, às vezes é mais cansativo ainda para você. Porque é mais difícil. Nós precisamos aprender a delegar as responsabilidades da nossa casa para os nossos filhos, para os nossos valentes. Precisamos instruí-los. Por exemplo, se eu tenho uma criança de 2 e 3 anos, eu posso cobrar deles o quê? Eu posso cobrar deles para recolher os brinquedos. Sim, podemos. Para jogar, às vezes, a fralda de lixo no chão, jogar as fraldas no lixo. Eu posso pedir para colocar as roupas sujas no cestinho. Coloca um cestinho ali sem tampa para facilitar o processo. Porque a gente tem que criar estratégia para facilitar o processo, não é? Se você coloca um cestinho com tampa, sabe o que vai acontecer? Lado do cestinho, mas não vai ser colocado no cestinho. Então coloca, né, a internet, parece. Coloca um cesto maior sem tampa. Para facilitar, para que eles consigam colocar dentro do cestinho. Não é? Você pode pedir, você tem que aprender a delegar responsabilidades. Nós precisamos aprender a delegar responsabilidade. Se os seus filhos crescem, eles podem te ajudar agora, sabe? A organizar os materiais da escola, a guardar os objetos que eles pegam. Eles podem ajudar agora a tirar os pratos da mesa. Mas isso como uma função pré-definida. Você pode estabelecer essa função para eles. Para eles, sabe? Assim, darem sequência, para eles continuarem. Isso é tão sério. A sua vida não tem que ser pesada, a sua vida não tem que ser enfadada. A sua vida tem que ser leve. E a nossa vida ela é muito fruto daquilo que nós estabelecemos. Então, mãezinha, presta bem atenção e aqui eu quero finalizar. Esses 3 princípios extraídos nesse versículo de Provérbios 31:15, eles têm que ser levados conosco para a vida. Para a vida. Novamente eu quero te dizer, nós não precisamos viver uma vida enfadada. Então me escute, aprenda a acordar mais cedo e conversar com seu terapeuta. Senta no divã de Jesus, fala para ele as suas dores, fala para ele as suas limitações, fala para ele os seus anseios, as suas falhas. Fala para ele as suas dores. Depois que você tiver esse tempo de esvaziar, de ser transparente, comece ali de uma maneira muito incrível. Hoje mesmo eu cheguei, eu coloquei uma canção. Coloca uma canção na sua casa.
E comece ali com as suas funções, agora mais leve, agora em paz. Depois que você estabelecer suas funções, delegue sim as responsabilidades para os seus filhos. Dê tarefas para os seus filhos, para que eles te auxiliem na missão da casa. Você não precisa fazer nada sozinha. Nós precisamos aprender a treinar os nossos. Nós precisamos aprender a distribuir responsabilidade. Cada membro precisa de uma missão. Cada membro da sua família precisa de uma missão. Amém? Então que Deus abençoe você. E eu quero declarar que a sua administração da sua casa vai ser mais leve, porque o Senhor, Ele é contigo. E todas as vezes que parecer difícil demais, todas as vezes que parecer insuportável demais, eu quero que você busque nele, nas manhãs, sabe? Antes mesmo de começar o seu dia, que você busque nele essa resposta, que você busque nele essa direção, que você busque nele essa leveza. Senta no divã de Jesus e abra o seu coração. Busque nele esse reforço para depois você continuar. Amém?